Se assim como eu, você organiza toda a sua vida digitalmente usando o Notion, deve saber que tem algumas ações ou tarefas que a gente realiza com frequência e que aos poucos tomam o nosso tempo. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 10 recursos do próprio Notion que eu uso e que você também pode usar para automatizar ou acelerar alguns processos, ganhar tempo e ser mais produtivo. O Notion funciona com base em blocos e isso já facilita o fato da gente conseguir movê-los, duplicá-los, sem necessariamente precisar fazer isso com item por item, como por exemplo o caso de database, a gente movimenta, duplica facilmente. Primeiro recurso que é facilmente configurável, e às vezes até subestimado. Use filtros. Você pode criar databases e configurar um filtro que especifique as condições, que você quer ali observar ou que você quer realizar alguma ação específica nessa database. Então, ao configurar um filtro, ele pode ser usado, como por exemplo, procurar itens específicos na database, que possuam uma tag específica ou um determinado status, por exemplo. E dependendo das propriedades, esses filtros vão ficando mais poderosos e a gente pode utilizar mais de um filtro, em uma única database e também em diversas propriedades. Use a propriedade Created Time ao invés da propriedade Date para configurar datas em geral. A partir das atualizações que permitem que a gente possa criar e programar templates, a gente percebe que a gente só consegue ativar essa automatização a partir dessa propriedade Created Time, porque ela preenche essa informação da data automaticamente, enquanto a propriedade Date, exige que a gente faça isso manualmente. Então, a partir dessa propriedade é que a gente consegue configurar, por exemplo, tarefas e templates recorrentes. Crie e programe templates. Geralmente usa estruturas ou modelos bastante semelhantes em algumas ações, como por exemplo anotações de aula, anotações de reuniões. E à medida que a gente precisa realizar essas anotações com frequência, o ideal é que a gente possa criar e configurar esses templates com o modelo, a estrutura que a gente já utiliza e que a gente ganhe tempo, ao invés de adicionar cada uma das informações novamente, informações que a gente já acredita que sejam necessárias nesse sentido. E a gente pode criar vários templates e deixar configurados na nossa database. Use views adequadas para cada propriedade ou objetivo de uso. No caso de uma utilização do método Kanban, é super interessante a visualização do tipo quadro, porque a gente consegue mudar ali o status das nossas tarefas ou projetos simplesmente arrastando facilmente esses cards. A gente tem aqui diversos tipos de visualização de dados em uma database e a gente pode utilizá-las para que elas nos mostrem com mais clareza os dados mais relevantes, em destaque ali que a gente precisa utilizar, e ainda também para facilitar o uso. Então, se é algo relacionado a datas, é interessante uma visualização do tipo calendário ou timeline. Crie lembretes. Nesse sentido, a gente tem, dentro da propriedade data, já a possibilidade de criar um lembrete, mas a gente tem ali algumas opções, sugestões, que a gente pode fazer, mas se nenhuma delas nos atender, a gente consegue, a partir do arroba, configurar a data e o horário específico que a gente quer ser notificado. Então, a gente pode utilizar esse recurso, criar o lembrete e acompanhar as notificações também diretamente do Notion. Use widgets, extensões e integrações. Já tem 2 vídeos aqui no canal falando de widgets, inclusive o último falando sobre as extensões também, 3 extensões que eu recomendo bastante para o uso mais produtivo do Notion, E além disso, a gente também tem várias possibilidades de integrações que permitem que a gente possa conectar ou exportar dados de outras ferramentas, como o Google Drive, o Trello, o Slack e tudo mais. Use relations e rollups. As relações são de extrema importância quando a gente quer justamente relacionar dados de databases diferentes ou até mesmo diferentes propriedades em uma mesma database, que agora a gente tem essa função
de criar itens e subitens, né? E isso é feito a partir de uma relação. Então, as relações vão permitir que a gente possa conectar as databases e os rollups permitem que a gente possa extrair o conteúdo específico, né, dessa relação. Use fórmulas, mesmo que sejam simples, né? Você vai sentir a necessidade, né, de realizar cálculos ou de manipular dados de forma automática, né? Isso faz com que a gente tanto economize tempo quanto também reduza o risco de erros. Então, a gente pode usar para acompanhar métricas, tendências importantes nos nossos dados. A gente pode também utilizar para padronizar os dados, né, na nossa database, porque a gente pode usar fórmulas para converter automaticamente os dados em um formato específico. Então, elas podem ser muito simples, também muito complexas, mas elas podem ser personalizadas para executar tarefas específicas, né, dependendo da necessidade também da estrutura dos dados. Use botões, que são os botões de template. Esses botões permitem que a gente possa também automatizar alguns processos, principalmente permitindo criar novas páginas ou até databases com informações e propriedades pré-estabelecidas, pré-preenchidas, né? Isso faz com que a gente ganhe tempo. É muito simples configurar um botão de template, né? A gente pode, a partir da ferramenta Template Button, a gente pode configurar aquilo que a gente quer duplicar com facilidade. Então, principalmente para estruturas que a gente precisa criar com frequência, como é o caso de to-do lists, né, de coisas que a gente precisa realizar com frequência. Geralmente, quando é 3 coisinhas, a gente pode até deixar uma mesma lista, né, e desfazer o check depois para reutilizá-la. Mas quando é uma lista maior ou quando tem mais possibilidades, os botões vão nos ajudar, com certeza, né, para que a gente possa criar isso rapidamente e ganhar tempo. Use sync blocks, blocos sincronizados e backlinks. É super interessante utilizar os blocos sincronizados quando a gente quer também colocar alguma informação nele que a gente também quer transportar com facilidade. A gente consegue criar um bloco sincronizado e colocá-lo em diferentes páginas, de modo que se a gente fizer alteração em um deles, né, em uma página específica, todos os outros vão ser também atualizados. Por isso são sincronizados, isso facilita muito. E aí já falando dos backlinks, né, que são diferentes de alguns textos com links integrados, né, como hiperlinks, mas os backlinks permitem que a gente possa acessar com facilidade ou voltar para uma database ou uma página específica. E assim a gente pode simplesmente mencionar uma página ou realmente criar, né, um link específico para ela. Isso também facilita, né, para que a gente não precise ficar sempre retornando a uma página específica que contenha, né, aquela página que a gente quer acessar com frequência. E como recurso bônus, justamente porque ainda muita gente não tem acesso, mas eu trago aqui o Notion AI, a inteligência artificial do Notion, né, que a gente pode utilizar também para ganhar tempo no sentido de se inspirar, né, com as sugestões da ferramenta, mas também para realizar processos de formatação de texto, né, de forma rápida, simples, e criar diversos recursos que a gente já consegue também antecipar a partir das funções que a gente já conhece de uma inteligência artificial. Então já tem vídeo aqui no canal apresentando especificamente a inteligência artificial do Notion, né, Notion AI, também falando do ChatGPT, né, para quem ainda não conhece essas funcionalidades, mas que dentro do Notion esse recurso complementa muito bem, né, a sua função de all-in-one. Então é isso, me conta aqui embaixo que recurso você já utiliza e qual deles foi novidade para você. Curte o vídeo se ele foi útil e se inscreve para mais. Até o próximo vídeo.